Curva de solubilidade. Solubilidade e saturação de soluções. As curvas de solubilidade são diagramas que indicam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Por meio da análise do gráfico, observamos que regiões abaixo da curva representam a solução não saturada, sobre a curva, região saturada e acima da curva, desde que as quantidades permaneçam em solução, região supersaturada. O gráfico representa a solubilidade de várias substâncias em função da temperatura. Observamos que a maioria das substâncias aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Podemos dizer, então, que se trata de uma dissolução endotérmica. Para uma substância como Ce2SO4 a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Portanto, trata-se de uma dissolução exotérmica. Este tipo de dissolução é facilmente observado para os gases. Refrigerantes promovem a formação de maior quantidade de espuma ao serem abertos quando se encontram a maiores temperaturas devido à liberação de CO2, que estava inicialmente dissolvido. O gráfico do coeficiente de solubilidade em função da temperatura é utilizado principalmente para informar a solubilidade de uma ou várias substâncias em função da temperatura. Interpretando o gráfico. Na temperatura de 50 graus, a quantidade máxima de KNO3 que se dissolve em 100 gramas de água são 80 gramas. A solução em questão é saturada. Para obtermos uma solução saturada KNO3 a 40 graus, basta dissolver 60 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Se resfriarmos uma solução saturada de 50 graus para 40 graus, teremos um corpo de fundo igual a 20 gramas de KNO3. 200 gramas de água a 40 graus dissolvem no máximo 120 gramas de KNO3. Coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto suficiente para saturar, ou seja, dissolver totalmente o solvente numa determinada temperatura. Em relação à solução, deve-se ter em mente que quanto maior a quantidade de soluto, mais concentrada será a solução. Além disso, cada substância é saturada numa determinada quantidade de solvente. As soluções saturadas também podem ser com precipitado quando sua quantidade de soluto é maior em relação ao seu coeficiente de solubilidade, e supersaturadas quando a quantidade de soluto é maior em relação ao coeficiente de solubilidade, porém algum fator externo, como o aquecimento, pode dissolver o excesso. Uma determinada substância pode ter diferentes solubilidades em temperaturas diferentes. O coeficiente de solubilidade é útil quando se analisa que haverá excesso de soluto, quando suas moléculas não conseguirem mais realizar ligações, já que não haverá moléculas de solvente suficiente para a integração com as moléculas de soluto. Há também uma diferença de solubilidade do mesmo soluto em diferentes solventes. A fórmula para o cálculo do coeficiente de solubilidade é M1/CS igual a M2/100. A maior parte da substância tem como sua solubilidade aumentada com o aumento de temperatura. Os gases, porém, também têm sua solubilidade diminuída.